Olá, povo de Deus, povo abençoado. Vamos aí retornando a mais um estudo do Evangelho de João. Hoje é o capítulo 7, começando o capítulo 7. E a minha oração nesse momento também é que essa época em que estamos ausentes dos cultos, que não venha trazer esfriamento a ninguém, mas que possa nos fortalecer e de uma forma positiva também todos possam participar, inclusive aqueles que não têm a possibilidade no culto das terça-feira, possam ver em casa seu vídeo e assim crescer espiritualmente, né? Então o texto hoje, não vou ler o texto, os irmãos vão ler por conta do vídeo aí ficar mais curto. É João 7, do versículo 1 ao versículo 13, né? Onde trata aí a festa do tabernáculo. Aquela festa era uma festa que o povo de Deus faziam em lembrança ao tempo que ficou peregrinando no deserto. E os irmãos de Jesus falam para que Jesus fosse, ele queria ser reconhecido, que fosse na festa, que seria muito oportuno, não é? Mas Jesus recusa a orientação deles e não vai, porque não era o tempo de Jesus ainda, e vai depois. Então vamos ver o que podemos tirar desse texto de hoje, não é? João 7, do versículo 1 ao versículo 13. Essa festa era específica para o povo judeu, né? E os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse reconhecido porque não tinham conhecimento. Na verdade, nem conhecia muito bem Jesus, o seu irmão, né? Não sabia de tudo aquilo que tinha mais de ser apenas o irmão carnal, né? Não tinha esse conhecimento. Bem, a primeira lição que teremos aqui é que devemos evitar o mal. Versículo 1, né, diz assim: passadas estas coisas, Jesus estava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então está vendo aí porque Jesus não queria ir à festa junto com seus irmãos, se fazendo conhecido, né? Então devemos aprender que devemos nos desviar do mal. Agora, se desviar do mal, irmãos, não significa covardia, não. Isso é sabedoria, né? Diz lá Provérbios, por exemplo, 19, 14, 16, lemos assim, ó: os sábios é cauteloso e se desvia do mal, né? Em Provérbios 23, lemos assim: honroso é para o homem se desviar-se de contendas. Então é honroso se desviar de contenda. Então existe uma força, ou seja, uma cilada por trás de quem nos deseja o mal, não é? Então existe algo por trás. Então por isso Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade. Havia uma força por trás dos judeus que queriam matar Jesus antes do tempo. Eles não tinham esse conhecimento. Como, por exemplo, Herodes, como rei, queria matar o menino Jesus porque não queria que viesse um rei, né? Porque ele queria defender o seu lado. Mas, na verdade, tinha alguém por trás de Herodes, ele nem sabia. Com o povo de Deus no Egito lá, né? O faraó quis destruir aquele povo. O faraó não sabia, mas daquele povo viria o Messias. Então Satanás usa Faraó. Então existe uma força por trás daqueles que tentam nos desejar o mal, né? Por isso Jesus ensina: ore, né? Ore, ame aquele que é seu inimigo. A vida de Jesus não era para ser tirada, ele veio para se entregar e não tinha chegado ainda o tempo devido, né? Então os discípulos precisavam ser preparados para isso. Ser paciente. O versículo 3 diz assim: dirigirão-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, não é? Então no versículo 6, versículo 8, Jesus fala: não é o tempo dele, ele não vai, e aquele povo, os seus irmãos não entendiam o que Jesus veio fazer na terra, né? Então ser paciente, irmãos, esperar o tempo oportuno, não é ser manipulado pelos outros, mas decidir dentro de um propósito de Deus, né? Jesus veio
para se entregar pela humanidade. Ele não veio para ser morto como se alguém matasse antes do tempo, né? Então, diz o texto, a Bíblia nos mostra que eles queriam matar Jesus, quem? Os judeus, né? Então Jesus, não, eu não vou nesse momento. Jesus tinha todo o poder de andar entre eles e não ser morto. Mas ele o que? É paciente, deixa chegar o meu tempo não chegou ainda, né? Os irmãos diziam, sobe a festa, porque não tinham conhecimento do real plano de Jesus. Tudo tem o seu tempo. Não considerar essa verdade traz frustração. Muitos têm seus planos e projetos frustrados, porque não consideram esperar o tempo certo, né? Não, ou seja, não tem paciência. Precisamos de paciência, né? Vemos o exemplo de Saul, você pode ver lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 15. Saul, né, não conseguiu permanecer no reino, porque foi impaciente. Samuel falou, Saul, eu vou sair daqui a 7 dias, volto para oferecer sacrifício. Ele esperou até o 7º dia. Antes de Samuel chegar, ele ofereceu o sacrifício. Ou seja, não obedeceu e acabou perdendo o reino por conta disso. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, inclusive para falar também. Agora estou falando até corrido aqui por questão de tempo, né? Tudo tem o seu tempo, tempo para falar, tempo para calar, tempo para pensar, para refletir, para tomar decisões. Tudo tem o seu tempo. Jesus não fez conforme seus irmãos falaram. Sobe, vai lá, se você quer se fazer conhecido, vai lá. Não por medo de morte, porque foi para isso que ele veio. É porque ainda não tinha chegado o seu tempo. No versículo 6 diz assim, disse-lhes, pois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Então, o tempo de Jesus ser entregue ainda não tinha chegado, né? Ele tinha que preparar os seus discípulos, né? Preparar, ensinar, fazer com que o povo pudesse compreender que de fato Jesus era o povo de Deus. Haja visto que os discípulos tiveram dificuldade, tanto é que Jesus falou várias vezes que iria morrer, ia ressuscitar, e quando morreu os discípulos ficaram desnorteados, não creram muito, né? Entendeu? Então havia necessidade desse ministério de Jesus para que a igreja primitiva, digamos assim, a igreja inicial ali, pudesse crer, confiar, não é? Mas então os irmãos de Jesus, não sabendo, queriam apressar. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Precisamos decidir alguma coisa, realizar alguma coisa, vamos orar, né? Esperar em Deus, né? Aguardar o tempo oportuno e aí sim, né? Realizar aquilo que pretendemos realizar. Para tudo tem o seu tempo. Então, a primeira lição que aprendemos aqui é evitar o mal. A segunda, ser paciente. Muitos prejuízos podemos ter na vida por falta de paciência, né? Precisamos ser pacientes. A terceira lição que teremos aqui é saber reconhecer o desafeto do mundo a nós cristãos, né? No versículo 17, lemos assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito. Então, irmãos, é comum o mundo não gostar do crente, não é? No fundo reconhece o seu erro e procura defeito no crente, e é incômodo para eles o testemunho do crente, né? Então, quer dizer, no fundo, o mundo reconhece que o crente é correto, mas não quer, né, assumir uma postura de servo de Deus. Então aí começa o quê? Começa a procurar defeito no povo de Deus, de maneira que diz aqui o texto, o mundo não nos ama, né? E Tiago diz em Tiago 4:4, amigo do mundo é inimigo de Deus, né? O mundo não quer se converter, a igreja aborrece, né, a forma de como procede, o diabo está se infiltrando
na igreja para fazer com que a igreja fique parecida com o mundo. Isso é o que mais se comenta na época de hoje, isso é o que mais nós presenciamos, não é? Igreja se parecendo com o mundo, não é? Por quê? Porque o diabo já tentou destruir a igreja, não é? No começo, os apóstolos eram martirizados, e enquanto isso acontecia, a igreja crescia. Né? Então ele hoje usa de uma forma subjetiva, né? Tenta enganar as pessoas, se filtrando nas igrejas, deixando ela com o jeito do mundo. Por isso temos conhecimento de igrejas que batiza viciados, que batiza amaziados, né? Igrejas que realizam shows que está mais para qualquer outra coisa do que um culto a Deus, né? Então, isso é o quê? É o inimigo por trás, assim como estava por trás do rei Herodes, querendo matar o menino Jesus, assim como estava por trás lá de Faraó, querendo destruir com o povo hebreu, né? Hoje ele acaba se infiltrando nas igrejas, né? Que Jesus chama de joio, né? Se infiltrando na igreja, tentando mudar, né, a visão da igreja, tentando mudar o estilo de culto, fazendo com que a igreja se pareça com o mundo. E a Bíblia é muito clara: amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Então devemos amar as pessoas sim, com amor cristão, desejando-lhe o bem, né? Em especial a salvação. Porém, consciente, enquanto uma pessoa não se converte a Cristo, ela pertence a outro reino, né? Vive sob domínio do império das trevas. Então, por isso, devemos tomar muito cuidado quando nós vamos lidar com os ímpios, mesmo que a aparente boa pessoa, e existem, de fato, boas pessoas, que são até exemplos na sociedade, porém, vive sob domínio de outro reino, não o reino ao qual servimos, né? Por isso devemos tomar muito cuidado na sociedade onde estamos inseridos, né? Então, assim sendo, irmãos, Jesus, concluindo, divide a humanidade. Jesus divide a humanidade. Versículo 12 diz assim, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Uns creem em Jesus como Salvador e Senhor, para outros Jesus foi apenas um homem, porque só o homem pode enganar, como diz o texto. Não, ele é enganador, ele engana, ou seja, é apenas homem, não é Deus. Deus não engana ninguém, né? Então Jesus nunca foi, nunca será enganador. Jesus sempre foi e sempre será Deus, né? Sempre será Deus. Deus não engana ninguém. Hoje não precisamos ter medo de confessar nossa crença em Jesus. Aqui no versículo 13 diz assim, entretanto, alguém falava dele abertamente. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então, hoje não precisamos ter medo de falar de Jesus. Nós vemos em uma outra situação lá, no capítulo 9, versículo 22, né, quando Jesus curou um cego lá, e o pessoal estava indagando o cego e tal, aí foram indagar o pai do cego, e o pai com receio, você pode observar isso lá no capítulo 9, versículo 22, o pai com medo, né, de ser expulso da sinagoga, falou, ele já é de maior idade, conversa com ele que vai te explicar sobre como passou a ver, não é? E também temos lá José da Arimateia, que fala lá no capítulo 19, versículo 38, servia a Jesus secretamente. Então havia esse medo de seguir a Cristo. Hoje, pela graça de Deus, nós servimos a Cristo sem medo. Hoje, pela graça de Deus, nós temos conhecimento que não podemos negar o nome de Jesus. E ele diz aí em Mateus 28, 20, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, servimos a Cristo sem medo e não temos razão também para negar o nome de Jesus. Naquela época se tinha medo, né? Medo de falar no nome de Jesus. É fato que existem países ainda que é proibido, que os nossos missionários têm grande dificuldade, têm que pregar de uma forma não muito visível. Mas enfim,
nós vivemos em uma nação em que não temos medo de confessar o nome de Jesus. Jesus divide a humanidade que crer nele e a humanidade que não crer nele. No final dos tempos vai estar assim, dois grupos, um grupo à direita e um grupo à esquerda. O grupo à direita de Jesus vai receber de herança os céus, e aquele que tiver à esquerda o martírio eterno. Que Deus nos abençoe.